ensinando espiritualmente em cima deste assunto. Eu vou falar sobre o assunto do pastor. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus no capítulo 10 de São João. Capítulo 10 de São João. Eu vou ler o primeiro versículo e nós vamos orar. Aleluia. Jesus, o bom pastor. Capítulo 10, versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eterno e amado Deus, neste momento nós acabamos de ler a sua palavra. Esta, Senhor, neste local, é a última vez que, da minha parte, de nossa parte, nós estamos aqui como congregação, Senhor. Eu quero nesta oração já agradecer ao Senhor pelos momentos em que nós estivemos aqui, eu, o irmão Rogério, minha esposa, minha sogra. Foi muito bom, Senhor, estar neste local. Tivemos boas experiências, bons momentos. Agradecemos aos irmãos que compareceram e tudo foi feito segundo a Tua vontade. Ó Pai, eu agradeço aos pastores, pastor Gladson de São Paulo, pastor Valdir, pastor Kleber, os pastores também daqui, da Grande Vitória, Senhor, que foram homens que nós não tivemos nenhum comentário, Senhor, sobre este momento, este trabalho evangelístico aqui, esta obra, esta missão. Então eu quero, Senhor, orar e dizer que o Senhor seja engrandecido por isso, e dizer, Pai, obrigado por esta experiência, Senhor, de nós termos estado aqui. E agora, Pai, eu acabei de ler a Tua palavra, e eu peço que o Senhor, a inspiração saia dos meus lábios agora, a inspiração, a conversa, o assunto, a palestra sobre este assunto. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te dou graças por isso. Amém. Aleluia. O tema que eu nem iria falar, mas vamos meditar sobre esse tema, pastor. O significado da palavra pastor quer dizer guia espiritual, aquele que conduz o rebanho. Aqui no capítulo 10 de São João, o título está dizendo Jesus, o bom pastor. Então ele fala no versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o pastor, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz.
Se você observar esta palavra, o pastor vai adiante das ovelhas, e as ovelhas o seguem. Poderíamos dizer, elas seguem o pastor, seguem também os exemplos do pastor. As pegadas que o pastor está dando, as ovelhas vão atrás. Agora, no versículo 5 ele diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Quando esta voz dos estranhos, se você for no capítulo, vamos no capítulo 21 de João, capítulo 21 de João, no versículo 15, e Jesus diz a palavra, e já era a terceira vez, versículo 14, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aí no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha só, o amor, ele tem uma medida. Existe mais amor e menos amor. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então você tem o amor que é uma intensidade maior e uma intensidade menor e zero amor. E a Bíblia fala que Deus é amor. Então o amor de um ser humano, de um cristão, o amor dele é Deus. Deus em sua vida. Então ele fala: amas-me mais do que estes? Veja bem, estava ali Pedro e os demais discípulos. Mas Jesus, ele chamou Pedro, ele destacou Pedro. Os demais que estavam ali precisavam de alguém para conduzi-los, precisava de alguém para guiá-los. Este guia é o pastor. Mas lá em João diz que a ovelha ouve e o segue. Só que quando Jesus perguntou uma vez, ele falou: amas-me mais do que este? Se você tomar o versículo 15, você tomaria da seguinte forma: você pensa em Pedro disperso, e o Senhor, por certo, Pedro ali maravilhado com o que estava acontecendo, porque houve uma ressurreição. Estavam ali diante de um fato tremendo. Os discípulos estavam desesperançosos. Quando Jesus foi sepultado, acabou tudo para eles. Mas quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, renasceu as esperanças. Então Jesus, ele estava preocupado com o rebanho. Jesus estava preocupado com as ovelhas. E Deus sempre está preocupado com suas ovelhas, com o seu rebanho, com a igreja. Então quando Jesus chega para Pedro, Jesus, por certo, ele olhou: alguém tem que cuidar das ovelhas, alguém tem que liderar as ovelhas.
alguém tem que ser o pastor dessas ovelhas. E ele começou a olhar, tinha lá Mateus, tinha Tiago, tinha Lucas, mas Jesus, quando Pedro deu aquela resposta a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ali foi o destaque de Pedro, que Jesus deu a ele a chave e falou: tudo quanto você ligar na terra, você vai ligar no céu. Então Jesus olhou para aqueles e viu o destaque de Pedro, falou: Pedro, vem, vamos conversar. Sim, Senhor, vamos conversar. Pedro, tu me amas mais do que estes? É necessário que aquele que toma conta da igreja, aquele que tem amor, aquele que é o líder da igreja, é muito necessário que ele ame a Jesus mais do que a igreja, que ele ame a Jesus Cristo mais do que qualquer irmão da igreja. É óbvio que há ali numa igreja, há irmãos que têm grande amor expressivo por Cristo, mas um pastor, ele tem que ter um sentimento terrivelmente de amor pelas ovelhas. Amas-me mais do que estes? Então, e ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse. Então Jesus, quando ele teve aquela afirmação de Pedro, é como se dissesse: posso confiar em você, Pedro? Posso? Então tá bom. Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida do rebanho, cuida da igreja, Pedro. Pedro, por certo, olhou para ele, e Pedro era um doutor, um pescador. Quando Jesus encontrou Pedro na praia, lembra que Jesus falou com Pedro? Ei, eu te farei de pescador de almas. Então Pedro tinha um ministério em sua vida. Mas o interessante é a palavra amor. Amor. A vida de Pedro tinha que ter um amor diferente. É um amor de medidas. Amas-me mais do que estes? Aí Jesus olhou. Eu vou perguntar de novo. Versículo 16. Tornou a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse. A primeira pergunta, possivelmente Pedro estava disperso, Pedro estava entusiasmado, estava ali diante do Mestre, diante do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Mas Jesus foi e fez uma pergunta: amas-me mais? Pedro se destacou, deu a resposta. Mas Jesus estava interessado no íntimo de Pedro, na resposta íntima de Pedro. Aí Jesus pergunta de novo. Aí disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Por que tu sabes? Porque realmente Jesus sabia. Quando os discípulos caminhavam com Jesus, ele falava: por que sobe tais pensamentos em vossas cabeças? Por que se escandalizais por causa disso? Todavia um de vós é o diabo. Jesus sabia de tudo, mas Jesus queria que a atenção de Pedro, a resposta de Pedro, fosse uma resposta lá do fundo de sua alma. Veja bem, eu não sou pastor,
Mas o assunto pastor está ligado a isso. Lá do fundo da alma, o homem que toma conta de um rebanho, de uma igreja, ele tem que ter um amor muito grande por Cristo. A lei, ela se resumiu nisso: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, com tudo que há em ti, e depois o próximo como a ti mesmo. Aí, Jesus, quando Pedro falou, tu sabes disso, Jesus olhou de novo para Pedro e olhou para o povo e disse: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não é do pastor, as ovelhas não é de um homem, as ovelhas não é um empreendimento, as ovelhas não são como produtos de comércio, as ovelhas não são de lucro, renda, ganhar dinheiro, as ovelhas não são para administrar como um delegado, como um homem que tem poder sobre o povo. Não. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus vai pela terceira vez, disse-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se. Simão foi tomado de uma tristeza. A primeira estava dispersa, a segunda ele respondeu dizendo: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Mas na terceira vez que Jesus perguntou, ele foi tomado de uma tristeza. Por que Pedro foi tomado de uma tristeza? Amas-me? Diz a Bíblia que ele se entristeceu porque ele dito terceira vez: ama. O que pensa um pastor? O que pensa um líder? Que só porque ele é pastor, que ele tem um microfone em sua mão e um povo diante dele, que ele está ali como um patrão, que a igreja é um empreendimento? Não. Então o que Jesus queria de Pedro era o amor de Pedro. Ele não queria que Pedro começasse a ler livros, que ele fosse para um seminário, que ele fosse se dedicar. Como que eu vou cuidar do povo? Não. Ele queria que Pedro o amasse. Era isso que ele queria. Porque quando Pedro se ligasse com Cristo, entrasse em Cristo, com um amor entranhável em Cristo, Jesus podia confiar a ele as ovelhas. Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Na verdade, tira-se toda a arrogância, orgulho,